Li a Bíblia e agora? Como eu vou crescer no conhecimento da palavra? No último vídeo nós falamos sobre como entender a Bíblia de maneira um pouco mais simples. E agora você deve estar se perguntando assim, Matheus, beleza, comecei a ler a Bíblia, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu melhoro esse entendimento que eu tenho da Bíblia Sagrada? A gente precisa entender que é igual eu falei sobre o texto de Jesus, né, que em Mateus 4. Ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ninguém come tudo o que precisa num dia, né? Ou num mês, ou sei lá, depois passa anos sem comer. Ninguém precisa ler a Bíblia toda de uma vez. Pode ser uma prática um pouco mais lenta, mais tranquila, para que a gente possa entender melhor esse assunto. Para criar um hábito que não seja pesado, separe tempo no seu dia. E um tempo fixo. Antes de dormir, vou ler um tempo. Ou vou acordar mais cedo e vou ler um tempo. Todo dia. Todo dia, todo dia. Diariamente é diariamente. Não tem domingo, não tem feriado. Todo dia, ler um pouquinho desse texto. Isso facilita demais a nossa leitura, a nossa forma de ler a Bíblia. E aí, tendo essa constância, eu vou dar mais algumas dicas que vão facilitar esse entendimento, bem práticas até. Uma delas é fazer pergunta para o texto. Tem 3 perguntas básicas para fazer que vão te ajudar muito. A primeira delas é o seguinte: o que esse trecho me ensina sobre Deus? Depois você vai perguntar o seguinte: o que isso significa para a minha vida? E no terceiro, você vai perguntar o seguinte: como que isso se aplica nos dias atuais? Matheus, mas a Bíblia é um livro muito antigo. Ele não se aplica em nada que tem vivendo nos dias de hoje, não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Muita gente hoje tem feito vídeo falando sobre falsos profetas e denunciando falsos profetas de verdade, coisa que está acontecendo. Então, na Bíblia fala que no final dos tempos, ou vai chegar um tempo, em que as pessoas procurarão quem falará o que elas querem ouvir, ou que afagará o ego delas. E hoje está claro que tem muita gente procurando isso e existem essas pessoas, esses falsos profetas. E eles foram profetizados que aconteceria isso dentro da Bíblia Sagrada. Então, ela é um livro atual. Então, essas 3 perguntas têm que ser feitas. O que ensina sobre Deus, o que significa na minha vida e como se aplica nos dias atuais. Depois, uma dica também muito importante é usar traduções melhores para a sua leitura. Eu gosto de ler em traduções antigas, só pelo gosto da leitura mesmo, mas vamos colocar Almeida Revista e Corrigida e King James, são 2 bíblias que eu tenho aqui em casa que eu gosto de ler. Mas elas têm uma leitura um pouco mais, de um vocabulário um pouco mais complicado. De vez em quando precisa de um dicionário do lado para traduzir o que está sendo dito ali. Então tem 2 versões que eu gosto de indicar. Uma é NVI, que até essa bíblia que eu estou aqui agora de estudo, e a outra é NVT, Nova Versão Transformadora. Aí você vai me perguntar, Matheus, mas eu preciso comprar uma bíblia nova para eu poder ler mais fácil? Não. Hoje em dia tem aplicativos, e nos aplicativos você vai testando ali aquele texto, pegou um texto, fala, olha, eu li na NVI e gostei. No NVT é mais fácil. Ou até vai em outras também para poder procurar que se encaixe melhor. Mas escolha traduções que se adequam melhor ao seu vocabulário, à sua forma de leitura. E a última é anote as suas reflexões. Isso vai mostrar algumas coisas. Primeiro, eu falei que para a gente orar, né, para que Deus fale conosco, nos ajude a compreender os textos. Talvez, naquele momento, você vai ter um entendimento do texto. E lá no futuro, você vai ler de novo aquele texto e vai ver de outra forma. Isso vai mostrar o quê? O seu crescimento espiritual. Você vai falar, nossa, eu tinha um entendimento raso dessa história, né, naquele primeiro momento, né? Mesmo com Deus me ajudando, ainda não foi tão completo igual está tendo agora. Então essas anotações são importantes. A minha filha, por exemplo, ela tem uma Bíblia que é toda rabiscada. Onde não está marcado, está escrito. E ela tem 13 anos. Imagina quando ela pegar essa Bíblia, quando ela tiver 25, 30 anos, para ler e falar, olha como é que eu pensava quando eu tinha 13 anos. E no futuro, como é que vai ser? Deve ser muito interessante isso. Quero ver essa história no final. E uma coisa que a gente precisa compreender a partir dessas 3 dicas, né? As dicas são: faça perguntas do texto, use melhores traduções e anote as suas reflexões. A gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia, ela se explica com a própria Bíblia. Quer ver um texto que fala sobre algo importante para nós? João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, eu falei de João, de novo. No outro vídeo eu sugeri o Evangelho de João para começar a leitura. Agora, em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
que esses dois trechos estão falando? Eles estão falando sobre salvação. E que a salvação vem por meio do amor de Deus. Então, um trecho complementa o outro. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar para o trecho e falar assim, onde mais na Bíblia fala sobre esse assunto? Fala sobre salvação e sobre o amor de Deus. E eu começo a garimpar esses textos. E aí ele vai criando o corpo. E à medida que ele cria esse corpo, o meu entendimento sobre o assunto vai crescendo. E aí eu vou entendendo melhor o que Deus está fazendo e me apaixonando ainda mais por esse Deus, né? Amando ainda mais esse Deus que tem tanta coisa a oferecer para nós. E por fim, peça ajuda ao Espírito Santo. Olha que interessante. Outro texto de João, hein? João 14, 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha Jesus falando. Falou, olha, vai ter o Espírito Santo, que vai te ajudar a entender tudo o que está acontecendo. Então, sempre ler a Bíblia em oração, tentando buscar esse conhecimento. Para finalizar, eu queria parabenizar todo mundo que já começou essa campanha, essa corrente de leitura da Bíblia. E se você já começou e conhece gente que ainda não começou, compartilhe esse vídeo já com ele. Se inscreva no canal para não perder, mantenha o sininho de inscrito ali marcado para não perder nenhum vídeo que vai aparecer por aqui. Eu vou detalhar mais textos agora, daqui para frente, pegar um texto, destrinchar ele aos poucos para que você também cresça em conhecimento. E juntos nós vamos absorvendo um pouquinho mais essa palavra e aumentando e melhorando o nosso relacionamento com Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo Café e Reflexão.